Problemas técnicos acontecem, tipo, na hora que a coisa tá acontecendo. Tipo, caiu a live de repente do nada do além. Mas é isso, gente. Eu tô aqui. O que aconteceu com esse cabo aqui, meu Deus? O Cauã comeu o meu cabo. Ei! Oi, Ju! Oi, Vitor! Oi, todo mundo! Haha! Peraí, deixa eu botar o fone aqui. Oi, gente! Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Eu tava com o fone na mão e falando, acho que ninguém tava me ouvindo. Vamos lá, tivemos problemas técnicos já resolvidos, porque quando a coisa acontece ao vivo, sempre dão problemas técnicos, né? Isso mesmo. Então, Ju, já vou te chamar aqui. Gente, dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem, para que eu possa continuar, né? Só para eu saber se tá tudo certo aqui. Senão, deixa eu ver aqui. Ju. Você. Ah, obrigada, Rose. Vou pegar minha cola aqui, que eu fiz uma cola. Ah! Deu certo! Finalmente! Que arraso! Nossa, ó, eu tô tão Consegui. ligada. Tô suando aqui, mano. Eu tomei banho, passei desodorante, perfume, Não tô é? Acho que suando. arrumar o cabelo. Que isso, gente? Olá! Até agora a família está aqui, né? Em peso. É isso, família, é isso. Convidei minha mãe também. Espero que ela venha. Exato. Ai, É gente. isso. E aí, vamos esperar o Mas pessoal chegar? vamos, sabe um aviãozinho, a flechinha que tem, igual o símbolozinho do Telegram? Aperta Hum, ele, manda para as pessoas. Fala assim, nossa, gente, sim. vem aqui ouvir a gente falar. Eu vou mandar para todo mundo. Muito obrigada, Maíra, conhecedora das coisas. Porque se não for por você, velho. É muito bom, né? Essas coisas. Nossa, tem uma porrada de gente, né, pra mandar. Tem bastante gente. É isso. Vou Que. mandar aqui, ó. Oi, Gabi! A Gabi entrou. Olha Gabi é uma só, tá colega vendo? psicóloga, aliás. Ah, que legal! Bom ter mais Exato. pessoas das áreas, Sim, muito legal. porque dá subsídio pra gente falar mais coisas e, enfim, né? Muito bom, muito bom. Eu Sim, fiz várias total. escolas aqui, espero que eu consiga. Sim. Saudades, Gabi! Sim, nossa, cara. Ai, muita saudade, Jesus. De só ficar lá na faculdade de vez em quando. Bons tempos em que eu não era psicóloga, era só estudante de psicologia. Bem-vinda à vida adulta. Exatamente. É tipo isso. Gente, olha só, acho que a gente pode ir, né, começando, esquentando aqui, enquanto o povo vai chegando. Sim, claro. Então, assim, a gente está no meu Instagram, jazzlab.sp, mas quem não me conhece, meu nome é Maíra, né, Maíra Fagundes, eu trabalho com dança já faz muitos, muitos anos, apesar da cara baby, eu já tenho 37 anos, então tem aí mais de 20 anos de estrada dando aula de dança e mais especificamente com swing dances desde 2009. Estamos em 2020, tem 11 anos. Que eu trabalho especificamente com isso. Tipo, já trabalhava antes, mas que eu foquei mesmo nesse rolê desde 2009. Então, é isso. E aí venho trabalhando com dança vintage desde essa época. Tive duas escolas de dança, fechei as duas.
E comecei. E tem um pouco menos de um ano, na verdade, que eu comecei a desenvolver meus cursos online. Tenho dois filhos, né? Sou casada, tenho dois filhos e um que fez um ano e 2 meses agora. Um ano e 2 meses. E mais especificamente, depois que o pequenininho nasceu, né, que eu comecei a ter dificuldades em estar presencialmente, né, em São Paulo, porque eu não moro em São Paulo, eu moro em Cotia. Então, foi mais ou menos isso que começou a acontecer, né? Não dava para ir, não dava para levar, ficar até de madrugada em São Paulo. E aí eu comecei a reestruturar tudo aquilo que eu já tinha de concreto, de carreira mesmo, dentro desse trabalho que eu tenho. Eu sou reconhecida, mas até porque é um trabalho muito específico, né? E a gente não tem tantas pessoas assim que trabalham aqui no Brasil. Então, óbvio que se eu trabalho desde o começo com isso, eu acabo sendo uma pessoa reconhecida e tal, dentro desse universo. E aí foi isso, nesse rolê todo eu acabei reestruturando toda a minha vida e cá estou eu fazendo lives no meio da quarentena. E é isso aí, Ju, apresente-se! Ok, vamos lá. Vamos falar do meu currículo até agora não tão extenso assim com psicologia, né? Eu sou formada em psicologia pelo Mackenzie desde 2018. E basicamente eu atuo na clínica desde 2018 mesmo, né? O meu foco na clínica no momento são mulheres e questões assim do feminino de uma maneira geral. Eu trabalho muito com a população LGBT também. E além dessa questão do feminino, não deixo de atender homens, né? Só um adendo. Mas o foco é no feminino. E acaba sendo em transtornos do humor, né? O que eu foco mais, porque é o que eu me identifico muito, além de suicídio, né? Que é uma coisa geralmente muito pesada que as pessoas ficam, nossa, mas tipo, eu estou super acostumada com isso e gosto muito de discutir sobre o assunto. Os principais transtornos do humor com que eu lido hoje são depressão, ansiedade, os tipos mais conhecidos de bipolaridade, tipos 1 e 2, e também o transtorno de personalidade limítrofe, que é mais conhecido como borderline, né? Basicamente é isto. Uma novidade muito legal que eu gostaria muito de compartilhar aqui é que hoje eu fiz matrícula para começar a minha especialização em Gestalt terapia pelo Instituto Carioca de Gestalt terapia. E vou terminar isso daí, felizmente, né, se a pandemia deixar assim, até 2021. É tudo online, EAD, já que esse é o momento para fazer as coisas EAD. E pretendo continuar com essa atuação pela Gestalt, né? Porque eu gosto muito da visão fenomenológica existencial. E eu topei já fazendo um link, né? Eu topei fazer essa live porque eu tenho muito contato com a comunidade do Lindy Hop. Eu tenho muito contato com esse assunto que a gente vai discutir hoje, porque quem nunca passou por isso, né? E eu acho muito legal eu trazer, né, questão de psicólogos, assim, trazer coisas da nossa vida pro profissional, porque eu acho que a questão da empatia consegue ser muito bem trabalhada quando a gente passa por situações iguais ou semelhantes às pessoas que vêm procurar a gente. É bem isso mesmo. E aí, só, né, o Ju falou assim, que eu topei essa live. Então, só para explicar para vocês, né, da onde veio essa live. Então, bom, falei para vocês que eu venho trabalhando já com a questão de desenvolver os cursos online e tal, já tem algum tempo, quase um ano aí, mais ou menos isso. E aí, quando chegou a coisa da pandemia, isolamento, todos em casa, de repente, não mais do que de repente, tudo virou online. Absolutamente tudo virou online. Do dia para a noite, tudo virou online. E aí eu tô bem próxima, assim, de
principalmente assim no meu Instagram profissional, né, que é o do jazzlab.sp, jazzlab online, eu tenho contato com um universo muito grande de pessoas da dança em geral, não só ligadas às swing dances, mas da dança em geral. E aí eu comecei a ver essas pessoas falando, tipo, agora dança online, vamos dançar online, vamos fazer curso online. E aí eu falei assim, gente, do além, assim, do dia pra noite, tipo, ninguém faz Exato. nada direito, né? Uhum. Assim, de repente, vira Com online certeza. do dia pra noite. Eu, pelo menos, estou estudando até hoje e ainda não acho bom o suficiente. E, assim, até hoje, tipo, tem quase um ano, é muito pouco tempo. Mas aí, eu comecei a perceber que as pessoas estavam falando assim: você tá sozinho em casa e não tem o que fazer, então você vai dançar. E se você está depressivo, você vai dançar e a dança vai ajudar a curar a sua depressão. Aí começou, né? Meu coração começou a O palpitar meu também. e aí eu comecei a ver um monte de coisa nesse sentido. E confesso que isso é um pouco de, assim, é quase uma lavagem cerebral, assim, né? Essa coisa de, tipo, transforme a crise em oportunidade, né? A gente, por exemplo, eu vim eu comecei a trilhar esse caminho do empreendedorismo, né? E aí a gente ouve muito isso, assim, tipo, transforme a crise em oportunidade. Aquilo que não tá Coach. Uma dando, sessão de coach de tipo, 5 minutos. aquilo que tá dando errado na sua vida, você pode transformar numa coisa que vai dar certo. Tipo assim, até meio que é verdade, porque você descobre coisas no meio do caos, você sempre cresce, você descobre coisas e blá blá blá, ok. Mas, Uhum. gente, estamos numa pandemia, né? Então, assim, não dá pra minimizar o rolê e não é assim, tipo, então agora a gente vai aproveitar tudo isso e vai transformar isso num negócio e aí, de repente, a gente tá curando depressão e as pessoas estão ótimas em casa e se você não tá bem, e aí, assim, se o seu relacionamento não vai bem, venha fazer aulas, ou, tipo, Nossa, nossa, é um negócio muito desesperador isso, porque, tipo, é, passa a ser não só uma coisa individual, sabe? Esse negócio de, tipo, estender para o seu relacionamento, estender para qualquer outro tipo de relacionamento, família, amigos, sabe? Nossa, me deixa tipo, não, frustradíssima. gente, só não façam essas coisas. E aí eu comecei a ver essas coisas. Em algum momento eu fui fazer um post. No dia que eu falei com a Ju, eu fui fazer um post e de repente eu me vi escrevendo alguma coisa que sugeria algo parecido com isso. Aí eu li antes, eu falei assim, mano, Não. eu tô entrando nesse lugar que eu não gosto, que eu critico, e tipo, não. Aí eu parei, apaguei, escrevi qualquer coisa bonitinha e fofa, fiz o meu post do jeito que eu queria fazer, assim. E aí eu falei, não posso fazer isso é muita irresponsabilidade da minha parte. Preciso conversar com alguém que esteja neste caminho. E eu, assim, conheço a Ju faz muito tempo, dei aula pra Ju de Lindy Rock Minha e tal. primeira professora de Lindy Hop, né? No caso, nossa, eu amava as Pois aulas de é. sábado. E aí é isso. E aí, assim, venho acompanhando a Ju fez um monte de postagem e vai falando das coisas, do rolê da quarentena, como que tá, os atendimentos e blá blá blá. Eu falei, pô, Ju é uma pessoa bacana pra eu trocar essa ideia. E aí foi quando eu falei, a primeira coisa que eu perguntei pra Ju, falei assim, alguém da dança já te procurou? Até porque é uma preocupação que eu tenho de não atropelar ninguém, né? E, enfim, se alguém já tivesse dentro, né, fazendo rolê, eu ia dar um stop nisso. Então, assim, a Ju falou, não, ninguém me procurou. Eu falei assim, então, olha só o que tá acontecendo. Vamos Vamos lá. conversar, vamos fazer coisas. Precisamos conversar, as pessoas precisam ouvir algumas coisas. E eu acho que seria muito importante a gente falar sobre isso. E aí foi nesse cenário que eu convidei a Ju pra gente começar a desenvolver esse trabalho de lives aqui Exato. no Instagram. É isso. E eu aceitei exatamente por ver uma urgência enorme, assim, no meio da dança, por ver, assim, verbalizações de pessoas que traziam coisas muito específicas, sabe? Problemas que, tipo, geram consequências nas suas próprias vidas e que ia ser resolvido com uma coisa finita, que é uma aula de dança, sabe? Que tem começo, meio e fim.
E, tipo, para problemas que vão se estender durante muito mais tempo. Você não pode dar uma solução finita para um problema que é infinito, sabe? Para um problema que você precisa sempre estar revisitando para que a dor seja menor e, enfim, né? Muitas outras coisas aí entram em jogo, não só a sua dor. Porque quando você começa a envolver outras pessoas no rolê, aí o buraco fica mais embaixo. Porque o que eu lembro, eu vou usar como referência agora uma outra pessoa. A Heleninha, né? Outra professora maravilhosa, que falou, cara, por exemplo, quando você dá aula para um casal, principalmente se é particular, você não está lidando só com uma aula de Lindy Hop ali, você está lidando com outras dinâmicas. E assim, eu já era estudante de psicologia, mas eu estava naquela vibe de só estudante de psicologia no momento, só que quando ela me falou isso, bateu, sabe? Aí eu fiquei, caraca, mano, eu faço isso no relacionamento, sabe? No relacionamento que eu tinha na época. E aí eu ficava muito, muito fissurada nisso, porque eu sempre notei que eu tinha uma facilidade para aprender Lindy Hop, assim, e eu ficava projetando isso no relacionamento que eu tinha, por exemplo, e não funcionava, porque o funcionamento da outra pessoa não era o mesmo, sabe? Então era injusto o que eu estava fazendo e eu não percebia isso. Quando você me falou das lives, eu revisitei, sabe, essa memória. Eu falei, cara, é muito importante falar da evolução que pode acontecer caso você faça terapia, sabe? Não caso você continue projetando coisas no seu parceiro ou parceira, ou até no seu professor de dança, porque, né, professor de dança muitas vezes é visto como essa pessoa que vai oferecer esse suporte. Eu não acho que isso seja minimamente adequado. Eu ouvi isso durante muito tempo, assim, essa coisa de. Como eu dou aula há muitos anos, eu venho há muito tempo colhendo isso, assim, das pessoas. E muita gente passou por mim, do tipo assim, meu terapeuta indicou fazer dança, porque vai me ajudar a, de repente, chega numa aula de dança porque falou que ia ser bom pra mim, porque eu ia entrar em contato com as pessoas, ia ajudar minha timidez. E assim, nem sempre o ambiente da dança ele é acolhedor. Uhum. Nem sempre isso vai te ajudar. Eu acho que muitas vezes. Eu não sou psicóloga, eu quase fiz psicologia, Ah, mas você eu não não sou. falou. Pois é, eu devia ter feito. Quase fiz. E assim, eu sempre fui muito observadora, assim, eu passei muito tempo observando as atitudes das pessoas, em como elas chegam para aquele momento e em algum lugar você entende o que está acontecendo ali. Então, assim, Uhum. gente que chega porque, agora eu vou melhorar a minha timidez, vai ser ótimo. E aí você chega num lugar que, em absoluto, te acolhe e faz com que você seja inserido dentro daquele espaço. Ou, putz, meu terapeuta falou pra mim que eu devia ir lá com meu namorado, né? Tipo, no caso da Ju, né? Falando, que ia ser ótimo pra nós. Aí, sei lá, a mina tem a maior facilidade pra aprender, o cara tem a maior dificuldade para aprender. E aí ela fica assim, vai, você não tá fazendo direito. Não, você não tá fazendo. E aí o cara fica assim, não, a culpa é sua. E aí em 2 semanas você destruiu o relacionamento. Tipo, com aulas de dança, tá ligado? Que era pra ser um negócio que vamos se Era para mexer. resolver. E assim, a Ju passou por isso, eu passei por isso em algumas fases da vida. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para um cara que eu gostava dele e depois a gente começou a namorar. Mas eu era professora, ele era aluno. E aí ele tinha assim um, mano, tipo, ele toda vez que ele ia dançar comigo, ele achava que ele tinha que fazer todos os passos da vida que ele sabia. E aí as danças eram uns infernos, assim, tipo, era muito ruim, porque, tipo, ele tinha acabado de aprender, então, assim, ele nem sabia direito o que ele estava fazendo. E aí Queria eu dançar pra ficava. outra E pessoa. aí você tem que ficar fazendo aquela cara de, que delícia estar dançando com você, que você não tá nem olhando pra minha cara, você nem tá me vendo, É bem. mas você tá lá, tipo, ok, super tentando. E até um dia que foi, tipo, o auge, a gente tava num baile e aí eu tava super dançando, me divertindo, porque pra mim tava tudo bem. E Uhum. aí
cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano? E achei fulano chorando num canto, assim, tipo, chorando lágrimas, assim, lágrimas escorriam. E aí eu falei, mano, o que está acontecendo? Ciúmes estava acontecendo. E aí, né, a gente, enfim, não durou muito Outras mais tempo. dinâmicas, né? Outras dinâmicas. Exato. Uma coisa que eu queria falar, esse negócio de tipo do terapeuta sugerir as coisas. Eu acho muito válido, eu já fiz isso, né? Sugerir, tipo, fazer uma atividade física. Se for fazer dança, pode ser qualquer dança que você quiser, contanto que seja algo que você goste. E aí eu vejo que as pessoas colocam um peso nisso, sabe? Que vira aquela coisa de vida ou morte de vez em quando. E no começo, tudo certo. Você se empolgar com uma coisa, você imergir naquilo, né? Tipo, e só vai. Você é muito saudável você usar isso como um recurso definitivo durante um tempo, né? Depois isso passa a não ser mais suficiente. Eu lembro que eu tive isso com a dança, foi uma coisa que, tipo, eu não faltava em nenhum evento, tudo que eu ficava sabendo, eu queria fazer aulas, workshops, eu queria fazer tudo. E depois de um tempo, demorou pra mim, demorou 2 anos pra essa febre pra mim acabar, sabe? Mas uma hora ela acabou. E eu não me vi mais tão motivada quanto antes, assim. E durante certo tempo eu perdi uma identidade, assim, minha, sabe? Que eu tinha criado. Eu tinha me sentido tão inserida realmente dentro dessa comunidade, sabe? Porque todo mundo é muito receptivo realmente, e eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade para chegar em alguém e começar, sabe, uma relação, conhecer uma pessoa nova, de qualquer maneira que seja. E, cara, você perguntar para uma pessoa, tipo, você quer dançar? As pessoas respondendo sim ou não, sim, bora, sabe? Tipo, vamos se divertir. Se uma pessoa falar não, você claramente vê um motivo ali que não tá relacionado a você na maioria das vezes. Tipo, tô cansado. Tipo, tô conversando com os meus amigos. Tipo, puta, acabei de dançar uma música rápida pra cacete. Eu preciso tirar essa folga nessa música agora, sabe? Tipo, sempre tem essa coisa. É lógico que as maneiras de se. Oi, Nath. As maneiras de você falar não, de você falar sim, tem que ser muito bem pensadas, porque há maneiras de você falar não e falar sim de um jeito adequado, sabe? E aí, voltando, né? Ver isso como uma solução o tempo todo não é saudável, porque não é assim que a dança tem que ser usada como uma terapia, né? A dança, ela é uma terapia naquela coisa que a gente falou, de, por exemplo, é usada em crianças, que é uma coisa que você falou que tem muito contato, né? Tipo, para desenvolver não só habilidades motoras, como múltiplos tipos, né, de inteligência, assim. E aqui eu, psicóloga existencial, né, leva muito mais em conta a questão emocional, a inteligência emocional mesmo, de tipo, como a criança reconhece o outro, em momentos que erra, em momentos que cai, sabe? Perceber seus próprios limites, os limites do outro, convidar o outro para tipo, vem aqui dividir esse momento legal comigo, sabe? E como você falou também, essa coisa do dividir espaço. Como que é para você, tipo, essa experiência de trabalhar essa parte com as crianças? Cara, trabalhar com criança é a coisa mais gostosa dessa vida, assim, tipo, eu amo dar aula de Lindy Hop com as pessoas, com os adultos e tal, porque a gente fala a mesma linguagem, né? Mas trabalhar com criança é mais emocionante, assim, porque eu ainda que sou mãe, né, de dois, assim, você fica vendo as mudanças o tempo inteiro nas crianças e em como elas veem as coisas de uma maneira muito mais simples do que a gente. E eu acho que tem uma coisa muito importante que é assim, quando você ensina para as crianças desde pequenininho mesmo, assim, você falou dessa coisa dos limites, né? Tipo, então, se você precisa ensinar para a criança, por exemplo, o que são as mãos, o que são os seus braços, o seu corpo, né, suas partes, sua vagina, sua periquita, né, o seu pinto, sei lá como é que você vai chamar isso para o seu filho ou para as crianças, mas dê um nome porque ok, né, e a gente precisa falar dessa maneira sem, tipo, vagina, né, Sem tipo, tornar isso um tabu, pinto, né? né, Tipo, exato. proibido, Então, sabe? assim,
as crianças entenderem que o corpo é um corpo inteiro e que tá tudo bem, né? Eu acho que a partir do momento que você consegue trabalhar isso com as crianças desde cedo, você leva isso para a adolescência e depois para a fase adulta, você faz, se ajuda seres humanos a serem menos problemáticos com as coisas, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você ensina para a criança reconhece o corpo dela, ela entende que o corpo dela tem um limite e que ela não pode invadir o limite do amiguinho. Então, ela não pode chegar lá e enfiar o dedo no amiguinho. Tipo, porque não? Porque aquele é o corpo do amiguinho. Então, como que a gente trabalha com as crianças desde cedo para que elas entendam que o corpo delas é delas e elas são donas daquele corpinho e que eu não chego lá e enfio o dedinho no meu coleguinha. Não posso. Não posso. Então, eu entendo o meu corpo, entendo o corpo dele. Entendo que quando eu viro e falo assim, coleguinha, vem aqui junto comigo, dá as mãos comigo, eu entendo que a gente está, naquele momento, dividindo um outro espaço, que agora é junto. Então, como isso funciona dentro de um abraço, né? Tipo, e aí, assim, tá bom de abraçar, não quero mais. Então, a gente tá falando de um negócio extremamente básico da vida, mas que a gente sabe, acho que todo mundo aqui é adulto, né? Já passou da hora de criança dormir, mas vocês estão acordados, mas assim, todo mundo aqui é adulto e a gente sabe exatamente aonde isso vai dar, né? A gente vai para um lugar de consentimento, a gente vai para um lugar onde, tipo assim, eu não posso abusar do corpinho do outro, tipo, não podemos, gente. E aí o que eu acho é que assim, as escolas até ainda, infelizmente, ainda enxergam a dança como entretenimento e não como algo que pode ser usada de maneira lúdica para ajudar as crianças neste reconhecimento, neste entendimento de vida de uma maneira muito mais fácil, né? Eu não vou sentar com uma criança e falar assim, então, criança, né? Meu filho chama Rafael, olha só, essa é a sua mão, repita comigo. Não, tipo inglês, aprende inglês. Sabe? Não é assim que eu vou ensinar, não vai funcionar desse jeito. Então, eu preciso fazer com que isso seja transformado, com que isso vá acontecendo aos poucos com essa criança e que ela aos poucos vá entendendo esses limites, o limite do outro, e a gente vai construindo, e acho que a dança nesse sentido, ela ajuda nisso, justamente porque é isso, porque a gente está se movimentando, porque a gente vai junto com, nessa questão infantil, a gente tem muito das musiquinhas, né? Então a gente vai cantar junto, ai, cabeça, ombro, perna e pé, o que seja, sabe? Mas a gente está se movimentando, a gente está cantando, a gente está, tipo, agora eu vou encostar na barriga do amiguinho, vou lá e encosto na barriga do amiguinho, amiguinho, tá bom assim, não sei o quê. Então a gente vai descobrindo coisas. Então, eu acho que é isso, assim, né? Como a gente traz esses elementos e como esses elementos eles vão evoluindo dentro, né, tipo, desse ser social, como é que isso vai acontecendo nas transformações, tipo, de criança, uma criança mais velha, tipo, adolescente, adultos e blá blá blá. Meu, é muito isso, realmente. E eu queria fazer uma comparação com o que a Gestalt terapia chama de caráter e você agir com descaráter, né? As crianças, no caso, elas não têm caráter nenhum. Por quê? Porque é realmente muito simples para elas. O professor vai lá e pede, elas entendem o que o professor está pedindo, elas vão lá e reproduzem, sabe? Tipo, não tem esse tabu realmente que adultos geralmente têm, porque a gente tem preconceitos enraizados, a gente tem os tabus que a gente aprendeu durante a vida, assim, e a gente decide ou não se aquilo é adequado para a nossa vida ou se aquilo não é. Né? Então, eu lembro que você falou desse negócio das costas, sabe? As costas, pra mim, quando eu comecei a fazer aula de Lindy Hop, foi o arco-íris que apareceu, assim, sabe? Tipo, um novo universo. Porque, tipo,
Eu não sabia que dava para eu conhecer tanto o meu corpo só de uma pessoa tocar na minha escápula. Tipo, o quanto eu tinha de sensibilidade nisso dela tocar na minha asinha, né? Basicamente aqui atrás. E aí, quando a gente aprende os giros em triple do Lindy Hop, isso fica muito em evidência. E eu falava, tipo, caraca, eu não conheço meu próprio corpo, sabe? Tem muita coisa aqui para saber. E você aprender isso quando você é adulto é uma experiência. Você aprender isso quando você é criança é outra, sabe? E se você nunca aprende isso, você também se torna outra pessoa. Porque o conhecimento ou não do seu corpo te faz ter conhecimento das suas capacidades. Não só motoras, sabe? Capacidades psíquicas, capacidades cognitivas, assim. Então, é muito interessante. Então, basicamente, as crianças serem descarateadas é maravilhoso e os adultos terem muito caráter, ficar nessa coisa, sabe, adaptada com a sociedade de todas as maneiras possíveis, faz com que muitas vezes seja mais difícil para aprender uma dança. Faz com que seja mais difícil para pegar técnicas de passos, sabe? Não é uma coisa puramente motora. E eu vejo que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Tipo, essa pessoa aqui é ruim porque ela não consegue fazer isso daqui. Não, cara, essa pessoa tem mais dificuldade para fazer conexões. Não quer dizer que ela não consiga fazer, só quer dizer que ela tenha que percorrer outro caminho para conseguir chegar no objetivo que você já chegou, sabe? Tipo, de boa, fica aí na sua, não precisa ficar diminuindo o outro. Eu vejo que muitas vezes as pessoas caem nessa comparação porque é a forma que a gente tem de ter um parâmetro, sabe? De bom ou ruim, assim. Mas, cara, eu já falei e vou falar milhões de vezes que bom e ruim é tão subjetivo, sabe? Tipo, não tem como você ficar comparando isso de um jeito tão abstrato. Então, é sempre ótimo a gente ter uma noção de dificuldade e facilidade. Eu acho que aí cai menos no julgamento. E a gente usa uma comunicação que é menos violenta, assim, né? Porque a comunicação violenta não é só o xingamento e tal, essas coisas. É também essas palavras carregadas de julgamento. Então, Sim. você falar que uma pessoa tem mais facilidade, as pessoas têm, sei lá, um parâmetro mais amplo, assim, do que é facilidade e chegam num consenso mais fácil, assim, mentalmente falando, quando a gente está numa dinâmica de aula de dança, por exemplo. E a dificuldade também corre no mesmo sentido, né? Então, eu acho que isso é perfeito. E aí, aproveitando já para mudar de idade, né? Vamos falar dos idosos e de como, por exemplo, a dança terapia, assim, né, pode ser usada de uma forma muito positiva para fazer com que eles recobrem memórias, para fazer com que eles recobrem movimentos, para fazer com que eles parem de sentir dor nas juntas, porque isso é uma coisa que aparece muito, principalmente em lares de idosos, né? Você já Sim. teve contato com essa idade? Tive menos, tive bem menos, assim, tipo, eu tive contato, mas assim, dando aulas de dança normal, assim, não. Só fazer um parênteses, né? Quando a gente fala dança terapia, normalmente as pessoas falam assim, dança terapia, né? Então, tipo, a dança que vai usar psicologia. Não, dança terapia, apesar do nome, ela não tem nenhuma base psicológica, tipo, zero base psicológica. Ela Isso. entra exatamente nesse discurso que você estava falando aqui agora, Ju, que é essa questão de trabalhar a movimentação para a gente acessar outras coisas. Então, a maneira como se acessa as coisas são outras. Você nem tem movimentos específicos que façam parte da dança terapia, sabe? É muito mais a questão da sensação. Então, a gente trabalha com coisas, né? Tipo, sei lá, tecidos diferentes, blá blá blá, para que isso gere outras coisas. Isso, não é um conhecimento só, né? São conhecimentos que se encontram, tipo, da dança e da psicologia, mas eles ainda existem separadamente e podem ser usados de uma maneira muito positiva. Se Sim, juntam. sim.
Porque tô falando isso porque, assim, tipo, existe um curso chamado dança terapia e que aí é Já... isso, tipo, não envolve em absolutamente nada, assim, as questões psicológicas, mas envolve tudo isso que você estava falando de em relação ao, principalmente, né, a gente está falando dos idosos aqui agora, né, principalmente em relação a eles, em como trabalho e tal. Eu sempre, é o que eu falei antes, né? Tipo, eu sempre fui muito observadora das pessoas e tal. E eu sempre entendi que a maneira de chegar num objetivo, você, enquanto professor de dança, se você pensar assim, não, o meu método, tipo, ele é esse, e eu sigo este método, e é assim que eu ensino, e é assim que será, e foda-se você se não aprender, entendeu? Eu sempre fui meio reticente com isso, porque eu sempre entendi que existem mil caminhos, milhões de caminhos para você chegar num talvez possível, quem sabe, objetivo que pode ser mudado lá na frente ou não. Então, acho tudo muito subjetivo. Então, assim, são várias coisas. Por exemplo, você entender, por exemplo, eu estou dando aula, posso falar aqui, porque são pessoas super queridas, né? A gente tem um casal que é Kaká e o Décimo, que né, é um casal já mais velho, o Décimo já passou dos 70 anos há algum tempo. E Maravilhosos, aliás. Quero maravilhosos, chegar do mesmo maravilhosos. jeito que eles, sabe? Dançando, alucinados pelo mundo, é isso. Então, meu, meta de relacionamento e vida. Olá, É Nata. isso. Tudo bem, É, Nata? E desculpa. aí, assim, não, tudo bem. E aí, assim, olhar para, por exemplo, olhar para ele e falar assim, não, eu não posso exigir desta pessoa, deste corpo de 70 anos, a mesma coisa que eu exijo de um corpo de 25. Se eu fosse a Lucy Gente, não tem nem Craig, tipo, cabimento. faz o menor sentido. Então, assim, o que que eu, eu preciso ensinar um triple step? Preciso, mas como que eu vou entender este corpo? Aí, assim, aí é isso, é a minha sensibilidade enquanto professora de dança, e assim, vale entender que eu não falei lá no começo, vale entender que assim, eu não sou a professora de dança que fez 3 anos de aula e resolveu dar aula. Eu me formei em dança, tá, gente? Fiz comunicação das artes do corpo. Estudei muito. Então, assim, você tem lá, né, faz parte, anatomia faz parte do curso e várias outras coisas. Então, é muito importante porque aí você olha para aquele corpo de uma maneira diferente, você entende outras questões, você consegue perceber outras coisas de como acessar. Eu não vou chegar lá e botar a música 220 BPM e falar, vamos dançar aí, tipo, então, assim, né, não tive tanto contato em trabalhar com esse, tipo, trabalhei com outras pessoas, tipo, trabalhei já com muito autista e outras coisas, mas tipo, idosos menos. Entendi. Antes de desenvolver mais essa discussão, a Nata perguntou se na dança terapia o espaço é mais controlado em relação à dança social. Eu acredito que sim, com certeza, porque você tem que trabalhar de acordo, por exemplo, se você está trabalhando com uma pessoa individualmente, o trabalho acontece de uma maneira. Se você está trabalhando com um grupo de idosos, cara, tipo, você tem que dosar o dobro, o triplo disso, porque, tipo, você vai trabalhar geralmente com pessoas que estão mais limitadas ali. E se você faz, por exemplo, uma dança terapia com crianças, você precisa ver se tem aquela criança que vai ter aquela energia, cara, lá em cima e não vai conseguir prestar atenção em basicamente nada, ou se tem aquela criança que presta mais atenção, mas que tem dificuldade para se soltar, tem dificuldade na interação social. Eu acho que o espaço usado depende muito de como é o seu público, além da idade, sabe? E mais uma coisa, os elementos que você leva para dentro da aula para fazer aquilo tudo acontecer e funcionar. As maneiras, né? Eu acho que, sei lá, o linguajar que você vai usar é diferente, o tom de voz que você vai usar é diferente, porque com as crianças precisa ser aquela coisa de
altos e baixos toda hora, precisa ter um pico de energia em um momento em que elas se concentram, e com idosos já é uma outra coisa, é mais a questão da paciência, né, que precisa ser trabalhada e tal. E com adultos, eu acredito que adultos são as pessoas que mais conseguem se adaptar, assim, a um ritmo de aula que talvez eles, sei lá, seja muito rápido ou seja muito devagar, sabe? Dependendo da necessidade do grupo como um todo. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com o grupo e o grupo trabalhar com a gente. Porque aí é Sim. necessário que eles vejam que o professor, o terapeuta, que também pode estar envolvido nesse processo, precisa ver o grupo como um todo, né? Não dá pra gente dar atenção para as potencialidades de uma pessoa só. E eu ia falar mais alguma coisa sobre os idosos, porém eu desenvolvi toda essa coisa da Nata agora, e vou ficar nessa mesmo. Se eu lembrar, aí a gente volta nesse assunto. Ah, lembrei, olha só. Eu ia dizer que a minha primeira paciente, tipo, da vida, assim, estava nos estágios da faculdade, foi uma senhora, né? E ela tinha para mais dos seus 75 anos, assim, e eu vi que o trabalho terapêutico demandou muito de mim e demandou, coitada da minha supervisora no Mackenzie, ó, Santina, lembro até hoje de você, porque ela era uma pessoa que realmente demandava muito, sabe? E aí eu aprendi muito nessa coisa de um trabalho multiprofissional. Porque essa senhora já tinha passado por outras instituições, ela tinha uma questão nos olhos, né? Me identifiquei positivamente com isso, porque eu também tenho uma questão nos olhos, né? E aí a gente acabou, eu e minha parceira, né? Porque a gente não atende sozinho no Mackenzie, a gente atende em duplas na primeira fase do estágio. E aí a gente visitou o Instituto Dorina Noel. E esse instituto é dedicado realmente, né, a pessoas com questões nos olhos e questões assim diversas, não precisa ser só a questão da cegueira, não precisa ser só a questão de uma úlcera, sei lá, são N questões assim, e aí com a psicóloga que atendia ela falou, nossa, eu recorri ao Mackenzie porque ela fazia uma dinâmica em grupo aqui, mas ela acabava tomando 40 minutos da dinâmica só para ela, e a dinâmica durava 1 hora. Sabe? Aí eu olhei assim pra minha parceira, a gente ficou, Senhor, essa pessoa precisava urgentemente, sabe, de um atendimento individual. Então é muito legal também pensar, tipo, que o professor ou o terapeuta, ou os dois, sabe, porque nem sempre a gente trabalha em conjunto, nem sempre tem essa oportunidade, tem que pensar em muitas coisas que acontecem, assim, durante uma aula, durante uma terapia. Então, a importância de um não pode ser anulada pela outra. Sabe? Tipo, eu acho que tem que ter um balanceamento das coisas, assim, e tem que ter uma noção de quando a pessoa consegue estar em grupo e quando a pessoa precisa de um atendimento anterior, individual a isso, para que ela consiga estar naquele grupo e não depositar todas essas expectativas, sabe? Tipo, na dança, por exemplo. E aí eu vi que as pessoas estavam fazendo muito esse movimento, né? Tipo, coisas online, vamos fazer tudo, porra, é isso mesmo. E aí essa energia acaba diminuindo depois de um tempo, porque as expectativas não são alcançadas. Os nossos... Meu Deus, as nossas sinapses, elas começam a morrer porque a gente não tem interação social, né? E é muito difícil para a gente reunir energia quando a gente não tem uma questão de convivência maior, assim. Então, olha quanta coisa a gente tem que ver, cara. E a dança é isso, né? Quando você fala assim, eu vou fazer aula de dança, né? Principalmente dança 2, né? Você fala assim, vou fazer aula de dança. Aí já vem junto que em algum momento você vai sair, você vai dançar, você vai encontrar pessoas, Tem um objetivo, né? tem um objetivo, faz parte do pressuposto, né? Tipo, fazer aula de dança 2, eu vou chegar em algum canto com isso. Isso, não é só dançar. No caso, assim, sair de casa, eu vou me obrigar então que eu vou, sei lá, sair do meu trabalho e vou para escola de dança fazer aula, ou, né, de qualquer maneira. Então, assim, quando a coisa chegou e todo mundo, tudo bem, vamos fazer em casa mesmo assim e tal. E aí a primeira semana foi tipo,
muitas aulas! E todo Exato. mundo fazendo. E aí foi um tipo, né, que foi o que eu falei lá no começo, as escolas todas, uau, muitas aulas, e a coisa tudo meio bagunçada. E, meu, é isso. De repente o Instagram tem 30 mil lives das 7 horas da noite, Eu não assim. aguento mais essas lives. E nós estamos fazendo uma, sabe? Mas a gente está fazendo uma live muito importante. A nossa é importante. E é isso. Não estamos fazendo uma live que não serve para nada. Não estamos fazendo uma live de aula de francês. Não, baixíssima. Mas eu sou péssima, gente. Para quem não me conhece, eu sou péssima. Mas aí é isso, sabe? Tipo, e aí eu comecei a ver, assim, as pessoas. E aí uma coisa que eu falei pra Ju, eu falei assim, Ju, e aí, como é que você tá, né? Não sei o que. Ela falou assim, cara, não posso reclamar, né? Tô cheia de atendimento, as pessoas estão tudo maluca em casa, preciso atender, tô ganhando dinheiro. Eu falei, então, cara, tipo, eu também, porque dou aula de dança, eu já tinha, né, um curso online e tal, então, né, a coisa pra mim meio que melhorou Valeu. e tal, então foi bom. Mas aí você olha e fala assim, tá, foi bom, mas às custas de uma pandemia, né? Então, e aí você começa Sim. a ver as pessoas, e aí assim, tenho um monte de aluno assim, e aí as pessoas, né, começam tipo, super animadas e tal, vamos fazer. E aí já tinha o curso. E aí não, mas vamos fazer aulas online também. Tá bom, gente, vamos fazer. Para mim especificamente, gente. Aí eu vou falar de mim. Eu tô aqui em casa com duas crianças, uma de 7 anos e uma de 1 ano que aprendeu a andar no começo da pandemia, uma loucura, né? Pois Olha é. só. Então, eu tem dia que eu mando todo mundo embora, o marido com as crianças, falo assim, gente, saiam, que eu vou É isso. trabalhar, porque Tem senão eu não conta pra pagar. consigo. Não consigo trabalhar, não consigo, porque assim, mãe, eu preciso do mouse. Aí o outro vem, tipo, olhando com a boca aberta, pegando, chupando meus peitos pra cima e pra baixo e não me deixa fazer nada. E aí o outro, não, mas agora nós vamos brincar de polícia e ladrão. Não, mas agora eu quero jogar um negócio e não sei o que, e nananã. E eu fico, gente, pelo amor de Deus. E aí Apenas assim, sai. no dia que eu dou aula online, eu falei para os meus alunos assim, no dia que eu dou aula, é o dia que eu me dedico a vocês, assim, que eu mando todo mundo merda e eu falo assim, eu vou sentar e eu vou organizar uma playlist de aula, eu vou fazer, mas é assim, eu só consigo fazer isso porque eu tenho um compromisso com essas pessoas. Uhum. E aí, acho que é bem essa questão, né, que a gente entrou aqui da quarentena. Porque eu faço isso porque eu tenho esse compromisso. As pessoas me pagam todo mês, então eu não posso deixar essas pessoas de lado. Eu não posso simplesmente falar, não, hoje eu tô muito cansada, gente, não vai rolar. Não vou gravar Uhum. aula para vocês hoje. Não posso fazer isso. Sim. Eu tô com uma dor nas costas, gente, vocês nem acreditam. De vez em quando eu tomo uns relaxantes musculares. Tô amamentando ainda, não posso, mas tomo porque senão eu não consigo dormir. E aí, é isso, tipo, com dor, sem dor, Mas se ninguém vira tem de nada a ver madrugada. com. Tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Tipo, paguei, põe minhas aulas lá. E assim, não tô criticando também, gente, mas a vida é essa. Agora, as pessoas que de repente olharam e começaram. Eu não lembro quem foi que falou pra mim outro dia, que falou assim: Nossa, comprei um curso não sei o que online, depois eu comprei não sei o que, aí a pessoa me falou: tipo, comprei várias coisas online e não fiz nenhuma. Euzinha nessa quarentena. E aí, assim, tipo, e aí ia comprar um curso de. Que eu nem lembro o que que era, tipo, sei lá, ia comprar um curso de ukulele, de violão, eu não lembro do que era que a pessoa tava me contando. E aí eu falei, nossa, gente, que loucura, né? Tipo, porque não precisa. Você não precisa. Dois, a gente está tentando ocupar um tempo que a gente não tinha antes, porque normalmente era o tempo de trânsito, né? Tipo, tô indo pro trabalho, tô voltando, nananã. E agora, de repente, as pessoas resolveram que elas iam ocupar esse tempo. Uhum. Só que aí tem uma grande parcela desse povo todo que tá, tipo, sozinho em casa. E Nossa, é. aí
Eu nem A consigo. pessoa que tá sozinha, a pessoa que tá sozinha, ela vai lá e fala assim: Nossa, agora eu estou muito animada que eu vou fazer aqui uma aula de balboa sozinha, sem perspectiva de encontrar ninguém nos próximos meses. Eba! Exato. Tipo, beleza, julho de 2021, talvez isso dê certo, sabe? É uma coisa. Aí, só pra finalizar, tipo, aí eu até virei e falei assim, gente, vocês querem que eu treine com vocês individualmente? Né, assim, sei lá, falei, não lembro também pra quem que eu falei isso, mas eu falei brincando, mas não é. Sabe o Liminha do Silvio Santos? Eu tô tipo Hum, Liminha do Silvio Santos, tentando animar as pessoas. Tipo assim, gente, eu ajudo vocês, eu quero ser essa pessoa que vai ajudar vocês, eu quero, assim, tipo, é o meu amor, assim, então, o que eu posso fazer pra sim. ajudar Tipo, vocês? eu estou na lama, porém eu estou aqui, sabe? Também porque a gente tem as nossas questões, né? Cara, eu entro muito nessa parcela de pessoas, porque assim, eu comprei uma câmera fotográfica semi-profissional, porque eu falei, cara, estourou uma pandemia e eu estava há meses querendo comprar esse diacho dessa câmera, entendeu? Então eu fui lá e você tinha que ver, aqui em casa, é, o Vitor, ele acabou, tipo, falando, cara, você não quer pensar? Cara, você não quer fazer isso? Eu falei, se eu não fizer isso agora, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer. Porque eu não estou podendo dançar, eu não estou saindo para fazer, sabe, exercício de qualquer maneira. Minha natação foi pro saco, e aí eu acabei fazendo isso, e, tipo, agora, a minha animação para essas aulas, né, que eu comprei aula online também, para fazer de fotografia para iniciantes. E, tipo, eu estou fazendo ainda. Mas agora chegou muito mais naquela realidade, sabe? De, tipo, estou com muito mais pacientes para atender, então eu preciso adaptar isso, querendo ou não. Contando também que eu tenho trabalho, meu trabalho registrado lá na escola, né? Então eu tenho 2 empregos para administrar, mas todas essas coisas que eu quero fazer. E também faço parte do grupo de pessoas que quer fazer aula, tá ligado? Então é uma coisa muito assim, usei muito da minha terapeuta. Obrigada, Bianca, Jesus. Porque se não fosse ela para me falar algumas coisas que, tipo, estavam na cara, mas eu não trazia para o campo verbal, assim, sabe? Tipo, ficava aquela bola dentro de mim e eu não sabia o que que era isso. E aí eu até intitulei, tipo, de bola de merda, porque eu falava, cara, o que é isso, sabe? Que eu não sei o que é que está acontecendo aqui. O Wendel, peraí. Meninas, vocês acham que a dança acaba sendo o fator que auxilia na aceitação do corpo? Nossa, sim, nós falamos dessa questão do corpo. E ao mesmo tempo em que eu conheci muito mais o meu corpo a partir da minha escápula, sabe, dançando Lindy Hop, eu também aceitei muito mais os limites e dei muito mais força para as potencialidades que eu tinha no meu corpo. Essa foi a minha experiência e o que eu já colhi de informação é que outras pessoas tiveram o mesmo movimento, sabe? Até porque no Lindy Hop, cara, eu acho que acontece uma aceitação, por exemplo, de pessoas gordas que eu não vi outros ambientes de dança aceitando da mesma maneira. Tipo, foda-se o seu tamanho, sabe? Foda-se a sua altura. Você é bem-vindo para dançar porque você tem um corpo, então dá para você estar aqui e dançar, sabe? E eu vou falar fazer um parênteses aqui, em relação ao Lindy Hop especificamente. A gente tem muito a questão do não gênero, né, dentro do Lindy Hop. Então, a gente tem um pouco menos dessa coisa do universo feminino, universo masculino. A gente tem uma dança que funciona para homens, mulheres, bis, trans, todas as siglas que vocês acharem na Terra. Passa dessa dicotomia, né? Tipo, homem e Exatamente. mulher. E então assim, não tem como na dança de salão que a gente tem essa coisa, ainda tem, enfim, outra live, outras questões, tá? Nossa, sim. Que ainda tem muito essa coisa tipo da dama e do cavalheiro, né? A mulher, esse aqui é o passo da mulher, esse aqui é o passo do homem. O Lindy Hop, ele passou por uma grande transformação e as coisas foram mudando muito, 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 muito. E hoje a gente, né, Carlinha até falou aqui, ó,
Ah, eu perdi a Carlinha. Lindy Hop Lindy na Hop aceitação dos na corpos aceitação fora dos do corpos padrão. fora do padrão. É bem isso, assim, tipo, o Lindy Hop, ele é uma dança que te permite ser quem você é, do jeito que você é, como você se entende dançando. Você não tem que rebolar mais ou rebolar menos, você não tem que nada. Você não tem nada em lugar nenhum. Esse é um discurso do Lindy Hop que algumas pessoas levam para alguns outros espaços. Vou citar aqui Juliana Freire, que trabalha muito maravilhosamente bem isso dentro do forró. Só falo das pessoas que eu conheço, que eu admiro o trabalho, tá? Mas, mas é isso, assim. Então, esse é um discurso hoje muito, muito forte dentro do Lindy Hop. A gente vê isso acontecendo dentro dos festivais. Então, assim, na aceitação do corpo, Wendel, como um corpo. E não pensando num universo X ou num universo Y, tá? Então, assim, Maíra, me entendo com este corpo da maneira como ele é, eu me aceito, não só por causa da dança, mas pra mim tá ok. Eu podia perder uns quilos, mas tipo, tá tudo bem também. Eu não tô sofrendo por causa disso. E acho que a dança só, ela a partir do momento que você. Acho que também, acho que são muitas lives, né? Essa coisa tipo do que é bonito, do que é feio, do que é aceitável, do que não é, do que papel que você exerce ou não, blá blá blá. Acho que são muitas coisas, mas acho que tipo a dança ela te ajuda na questão da aceitação. Aí eu só não entro na questão dos universos, mas acho que é isso. Eu vou só destacar a questão do horário, né? Acabou de dar 9h30. Como a gente atrasou um pouco, eu acho que... Eu falei, nossa, vai dar 9h30, vai acabar, a gente vai ser cortada, meu Deus. Mas acho que a gente tem uns 4 minutinhos, assim, mais ou menos. Isso, Acho exatamente. que é isso. Eu acho que o que a gente chegou no objetivo que a gente queria fazendo essa primeira live, sabe? Que é, tipo, introduzir essa questão da psicologia no meio da dança, como essas coisas precisam estar em sintonia para que vários tipos de dinâmica deem certo, sabe? E ocorram como as pessoas geralmente esperam. A gente reuniu muito material aqui, né? De vez em quando parece que não, porque a gente fala, tá se divertindo. De vez em quando eu fico nessa coisa de um bate-papo muito mais maravilhoso do que, tipo, umas informações sendo fornecidas. Mas eu acho que a gente conseguiu dar um começo, assim, para as pessoas do que pensar, sabe? Das expectativas que elas têm quando elas começam a fazer uma aula de dança e quando elas começam a fazer um processo de psicoterapia. Porque, tipo, a gente falou disso tudo unido, mas do mesmo jeito que a gente falou lá que, tipo, são ciências, né, tipo, diferentes, assim. Então, ao mesmo tempo que dá para elas trabalharem juntas, elas precisam ter a sua individualidade. E você pode levar isso, tipo, para a questão do relacionamento. Tipo, você vai fazer aula de dança, sei lá, com seu namorado ou namorada, beleza. Mas você ainda tem as suas questões, eles ainda têm as deles, sabe? E existem as questões juntos. E é muito importante que haja essa separação. Porque se não houver uma separação, vira simbiose, e aí você não sabe mais o que é de esfera pública, privada, você não sabe mais o que é seu e o que é do outro, sabe? E aí isso acaba na não verbalização de expectativas e na projeção de expectativas que pode se tornar algo patológico, sabe? Que não é saudável, assim, e aí acaba por transformar o Lindy Hop num grande vilão que destrói relacionamentos, por exemplo, ou num grande salvador, sabe? Tipo, que não deve ser o que é idealizado, eu acho. Eu acho que assim, pra gente encerrar aqui, Wendel, tudo isso que você tá falando, eu anotei para não perder, tá? E acho que a gente já tem aqui bastante material para nossa próxima live, Ju. Vamos fazer a próxima live. Quinta-feira que vem, continuamos, gente. Quinta-feira que vem, 8h30, hoje foi um sucesso. Ju, queria agradecer muito você por estar aqui. Foi muito gostoso esse bate-papo inicial. Acho que a gente deu um apanhado geral e agora eu acho que a gente vai seguir conversando aqui em offline para a gente trazer muito mais coisa para vocês. E é isso. Eu queria só agradecer.
Vou já deixar meu beijo para todo mundo. Ju, você pode finalizar aí também. Gente, primeiro eu queria agradecer você por ter me convidado, por ter confiado no trabalho que eu faço com as pessoas. Eu gostaria de saber também das pessoas um feedback, sabe? Tipo, no seu Instagram ou no meu Instagram, do que acharam, porque é muito maravilhoso a gente ter um feedback também, ter um contato maior com o público. A interação aqui na live acaba ficando meio limitada, porque, tipo, eu fico naquela cara crachá, sabe? Olha a Maíra, olha o que tá escrito, olha a Maíra o que tá escrito. É legal poder fazer isso de uma outra maneira também, se comunicando por stories, por direct, né? E queria agradecer todo mundo por estar aqui também. E eu acho que a gente vai fazer um ótimo trabalho daqui pra frente. E é isso. Chega mais, fala com nós. E é isso aí. Gente, 28, 27, tá acabando. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Semana que vem tem mais. E a gente vai se falando durante a semana pelos stories. Compartilha com todo mundo. O vídeo vai ficar disponível para vocês. E eu vou tentar subir depois também pro YouTube e deixar gravado. Passar pra Ju também, pra gente divulgar tudo isso aí, tá bom? É isso. Beijo, gente. Obrigada, Ju. Tchau, obrigada, Má. Beijo.